Qual é o seu nome completo? O meu nome completo é Rui Menezes da Silva. Seu Rui, qual era o nome completo dos seus pais? Do meu pai, João Menezes da Silva, da minha mãe, Adelaide Alencar Macedo. Seu Rui, o senhor nasceu em qual ano? Em 1928, no dia 3 de agosto, às 6 horas da manhã. E quantos anos o senhor tem hoje, seu Rui? Hoje eu estou dentro de 98. Vou fazer 98 em agosto agora. 3 Agora de você vai agosto. fazer 98 anos em 98 agosto anos, de 2026. 2026. Seu Rui, Contando isso tudo, como eu te digo, tem fases assim que a gente relembra, depois vai relembra. Mas a minha vida pregressa mesmo assim, eu fui garimpeiro, nasci na fazenda, nasci rico, fui rico 3 vezes. E hoje eu me considero a maior riqueza é hoje, que eu tenho uma casa que não molha, não chove. Para mim dinheiro se você não souber mexer, é até um azar na sua vida. Pode trazer coisas muito ruins para você. A vaidade, que é companheiro do dinheiro, é a vaidade. E você se envaidece, como eu digo, eu fui garimpeiro. A melhor fase da minha vida foi quando eu fui garimpeiro. De dinheiro assim. Mas aquilo era assim, por exemplo, se tu é garimpeiro, se tu não deixar o garimpo, tu acaba tudo mesmo, de novo, porque o garimpo ele dá uma ele tira. dá, mas ele também Ele tira, né? tira. Então, conheci, olha, aqueles da tua família, conheci seu balateiro, conheci toda aquela família dele, fomos criados juntos, que ele morou lá em Baúba, veio morar lá em Baúba. Depois veio morar aqui em Normandia. Criamos relativamente juntos, assim, a infância junto. Hoje não tem mais nenhum. Seu Rui, quando o senhor chegou aqui em Normandia, os seus pais, o senhor sabe onde foi que os seus pais moraram? De onde que eles vieram? Nossa, meu pai era. A origem da minha família é cearense. Alencar Macedo e Menezes da Silva. De Crato e de Anões, no Meu Ceará. avô era de Cratos, no Ceará. João Pois é. Balateiro. Meu avô era de Crato mesmo. Aí, chamava-se Jorge de Alencar Macedo. Veio morar aqui no Maú em 1908. Em 10 ele fixou residência. 1910. Eu nasci em 1928, às 6 horas da manhã. E nunca fui embora. Saí para trabalhar, fui delegado do interior, no Surumum. Passei 7 anos no Surumum. Delegado, depois fui tomar conta de uma vistoria. E aí as coisas se passam. E eu nunca abandonei. Eu amo essa terra aqui, porque aqui eu nasci bem ali. O senhor nasceu onde, seu Rui? Ali na Fazenda Cariri. A Fazenda Cariri, que hoje é de propriedade de quem? Depois é do Gelb, né? Hoje é do Gelb. No Hoje é do passado, de Gelb. quem era? Do meu pai, João Menezes da Silva. Fazenda Seu Cariri. Rui, quando o senhor entendeu assim, pô, seu Rui Menezes, quantos fazendeiros tinha aqui? O senhor sabe quem era que morava aqui nas redondezas? Isso aqui só era meu pai. Era a última. Isso aqui já tinha um nome? Como é Já que tinha chamava isso Rio aqui? Maú, né? O Rio Maú, que era o nome do rio, chamava-se Rio Maú. Aí tinha a Casa Branca, que era da minha tia Cândida Menezes, que foi fundada em 1901. E tinha a Conceição do Maú, que foi a pioneira, né? Isso veio há tempos atrás. Só uma pergunta, a Casa Branca é aquela que fica lá perto do Novo Destino? É para lá do Nordestino. Para lá do Novo Destino, Pra lá né? do Nordestino. Eu conheci, já fui Era lá. da tia Cândida Menezes, que tem uma creche bem ali com o nome dela. Da Cândida Mendes, tem o nome da creche dela. Muito obrigado, minha senhor. tia. Seu Rui, e deixa eu lhe perguntar uma coisa. O senhor lembra o nome dos fazendeiros que moravam aqui no entorno do Maú? Fazendeiro eu lembro. O último aqui, começar assim de cima para baixo. Dos que o senhor conheceu, assim, quando o senhor era Eu jovem. conheci assim. Conheci João Menezes, que era o dono do Cariri. José da Alencar Macedo, que era meu avô, morava no Condado, Condado é onde? ali embaixo. E tinha um senhor que era um cearense, um piauiense, que morava
entre o Condado e o Cariri. Ele era agregado do Josmo lá de Alencar. Chamava-se Amâncio Ferreira de Lucena. Aí no Amâncio Ferreira de Lucena era o Josmo de Alencar, do Josmo de Alencar era o Quintino, nordestino. Depois passava do Quintino Casa Branca. Não tinha o Tomás, que era um empregado da Casa Branca. Morava lá, para lá no nordestino um bocadinho. E a Casa Branca, que era minha tia Cândida Menezes, que era dona de... Quando o marido morreu, ela ficou dona de tudo, aí casou com o Tenente Cícero. Já ouviu falar nele muito? Já, Tenente Cícero, sim. Pois é, ela casou com o Tenente Cícero. E o papai fundou aqui, foi fundado aqui o Cariri, 5 quilômetros daqui, lá na beira. E o Cariri, ele foi criado, foi formado quando? O senhor lembra? Cariri foi em 1916. O que foi em 1916? Cariri foi fundado em 1916. A primeira casa de civilizado. Era retiro da Cândida Menezes, minha tia. Depois que papai ficou com Cariri, com a reforma, e criou gado lá na Cueira também. A Lacoeira sempre foi de índio. Mas eu nasci em 28. Depois de tudo isso, papai trabalhou na Casa Branca, a tia dele, anos e anos. Depois casou, fundou o Cariri. Hoje é do Gelbe, do sobrinho meu. E seu Rui, me diga uma coisa. Depois desse tempo, quais foram os fazendeiros que chegaram aqui próximo do Maú? Quais foram os fazendeiros que assim, criavam gado? O que eles faziam aqui no Rio Maú? O que eles criavam? Assim, por exemplo, eu vou começar logo os antigos, assim, por exemplo. Manel Piga, o Mariano Vieira, né? Fui falar nele. Tem uma casa dele, né? Era garimpeiro, foi para uma depois veio morar aqui em Normandia. Aí criou gado, citou fazenda. Até hoje ainda tem uma casa aqui. Casa Esses foram os pioneiros, os primeiros. Os primeiros que moraram aqui em Normandia. Não, os primeiros foi assim. Quando Normandia foi fundada, eu vou falar no princípio de Normandia. No tempo da última Grande Guerra Mundial, em 45 acabou a Guerra Mundial. Aí daqui tinham 2 mauenses que foram convocados para a guerra. Eles foram até a Itália. Um foi até a Itália, para a guerra, quando a guerra terminou. E o outro ficou em quarentena em Belém. Esses 2 eram afilhados do meu pai. Moravam aí no Lameiro. Lameiro é antigo, é do tempo que foi criado isso aqui. Quem veio morar no Lameiro? Foram os cearenses trazidos pelo seu primeiro dono da Conceição, José Amâncio de Lima, que era sogro da minha tia Cândida Menezes. Essa história ela é longa, assim, mas é bem clara. Depois veio Jorge Alencar, que foi criado pelo tio dele, veio do Ceará Novo, com 18 anos, que estavam matando tinha uma guerra entre os Sampaio e os Alencar, e o meu avô veio embora para cá, para Roraima, atrás desse tio dele. Até que com 2 anos ele chegou na Conceição. O seu Amâncio de... Porque o outro Amâncio era morador aqui, né? O seu Amâncio, ele era fiscal de fronteira. Ele era fiscal de fronteira do Rio Maú. E o meu bisavô, Coronel Garrido, era do Tacutu. Ele morava na Conceição e o Coronel Garrido morava no São Lourenço. Já ouviu falar no São Lourenço? Lá no Tacutu, perto de lá, perto de Bonfim. Morava no São Lourenço. Aí vem passando anos e anos e anos. Casou meu pai já com a filha do Jorge de Alencar. Trabalhou com a irmã dele na Casa Branca, como vaqueiro, até quando saiu, aí já ficou com, que tudo era dela, ficou com essa parte aqui do Cariri até até ali na Serra. Era só deles mesmo. Depois, com a evolução dos tempos, de 1943, quando houve
aquele movimento de ditadura, gente. Aí não, aí por exemplo, foi dispersando. Foi morando as pessoas, abriu o garimpo em 41, 42, aí houve a invasão de garimpeiros. Houve mais ou menos 20 mil garimpeiros invadiram esse baú, aí era diamante para todo lado, era um movimento grande até 1939. Em 40 eles foram embora para o Rio Machado. Aí isso aqui mudou completamente, sabe? Ninguém respeitava mais, invadia a terra dos outros. E aí foi modificando, modificando. Nós fomos. Papai também era meio tolo, assim, deixa eu fazer uma casa, ele deixava. Aí veio o direito de uso campeão, que morava 2 anos não tirava mais. E aí por isso é que é a cidade hoje aqui. E eu até agradeço, sabe? É uma cidadezinha bonitinha, pequena, eu gosto demais, moro aqui. Nasci ali no Cariri, fui criado no Cariri. Trabalhei 8 anos na região do Surumum, fui delegado do interior. A sede era no Surumum, só tinham 2 delegados, interior e capital, que era Boa Vista. E essa subdelegacia, 11 subdelegacias. Eu comandei essa subdelegacia, mas nunca esqueci do meu mal. Não esquece nunca, nunca, nunca. Logo que desarcou, como diz outro, a sair daquele movimento e ir embora para cá. E aí, seu Rui, chegou os garimpeiros e os pioneiros, os outros pioneiros que foram chegando aqui? Quem foram os fazendeiros? Não, os outros depois que abriu o garimpo, por exemplo, os pioneiros mesmo, tem no livro aí, você procura o livro que tem. Era Cariri, era o último aqui. Cariri, Condado, esse Amâncio Ferreira que morava aqui entre Condado e Cariri, Nordestino, lá onde é a Pissarreira, era do trabalhador da Casa Branca, morador da Casa Branca. E a Casa Branca. Era esses que moravam aqui. E aqui na região do Maú aqui? Aqui só era aqui, a última casa. E essa parte do Tacutu aqui? A parte do Tacutu era o São Lourenço lá, que era a casa do Coronel Garrido que morava lá. Que era o fiscal do Tacutu. E como é que se deu o nome? Como foi que foi escolhido esse nome aqui da vila? Porque antes era Maú. Por que não ficou Maú? Não, sabe por quê? Porque quando papai criou essa escola, que conseguiu trazer essa escola, pela migração que já tinha, para ver se ele conseguia juntar o povo, ele teve a ideia de criar uma vila. Ah, você está chamando ele de louco? Queria falar de criar uma vila. Aí, justamente, quando ele conseguiu trazer para criar a vila, isso já era do tempo do outro movimento, já era território, já tinha passado o território. Aí, em 45 para 46, que acabou a Guerra Mundial, aí justamente eles já fizeram a invasão do Rio Maú, do garimpo, né? Era o caminho aqui, né? E aí eles foram se habitando e ele viu obrigado a criar um lugar que era obrigado também a botar os filhos dos moradores para estudar. Ainda teve mais isso, era obrigado e o Lameiro era sob o domínio dele, sob o comando dele, tinha umas 8 ou 10 famílias, tudo analfabeto, sabe? Aí ele criou a fazenda, criou a escola do Cariri por conta dele, não era se criou não. Já tinha 21 alunos e ele não podia mais. Aí foi pelejar para trazer a escola. Essa escola primeiro foi na Conceição, depois veio para o Belém do Maú. Do Belém do Maú que ele conseguiu trazer em 1948 para cá. E como se deu o nome dessa vila? Como foi escolhido? O senhor lembra? O nome dessa vila foi assim, deixa eu te contar. O Maurício Velho, que pai do Maurício, né? O francês. Veio morar nessa casa justamente, na primeira casa que foi construída aqui, pelo Nazareno Trajano, irmão do Oswaldo.
A Avenida Trajano era esse pracinha. Quando acabou a guerra, que veio embora, em 45, fim de 45, chegou, era afilhado do meu pai, morava aí no... Que o seu Trajano morava aí no Lameiro. Aí, para fazer uma casa para morar, trouxe um amazonense. E o Zé Garcia, também que está aí, o resto deles por aí, trouxe outro amazonense. Aí vieram os dois. Não deram para morar lá no Lameiro, parente misturado com. Aí eles foram lá. Meu padrinho não disse, queremos mudar um lugar daqui do Lameiro, não dá para a gente criar, muita gente morando lá. Então escolha um lugar aí, meu filho. Vocês são esses para ser, tem o direito dele. Aí eles escolheram aqui. E esse francês trabalhava no Belém do Maú. Era cunhado do Leonel Galvão. Tinham pegado ouro, tinham ficado baburrado, ele e o compadre René. Compadre René, quem era René? René era outro francês que está enterrado no Surumum. Ah, o Papilon. É o Papilão. Eu conheci ele. Conhece Minha mãe lavava a roupa dele. Esse que é o meu compadre, padrinho da minha filha. Usava um chapéuzão grande, cara alto, calado, tranquilo. Exatamente. Era meu. Me dava muito bombom lá no Surumum. É padrinho da minha filha. A Cora morreu. Aí, era amigo lá do Cícero Pereira, quando morreu, chamaram tudo. Ficaram com tudo dele. Aí, justamente, aí vai virando, vai andando. Foi criado a Normandia. E esse Maurício, o Leonel expulsou ele, que era cunhado do Leonel. Ele casou com a dona Iracema Galvão, dona daquele posto ali. Aí o Leonel expulsou ele. De lá, não queria mais ele lá, porque ele gastou tudo que ele tinha, o dinheiro dele que ele tinha. E ele foi cobrar e o Leonel expulsou ele. Essa é uma história assim que ninguém bota em livro, mas para te saber bem, eu boto. Aí ele ficou sem ter morada. Essa casa do Nazareno Trajano, que foi feita em 1945 para 46, quando a guerra acabou. Nazareno se empregou, foi trabalhar na fazenda, e vendeu a barraca para o papai. E padre, agora eu vou sair comprando a barraca. Estava dando 150 mil reais. O papai entregou a barraca por 150 mil reais. Essa casa que o seu Maurício, papai arrumou para o seu Maurício morar, que ele Leonel expulsou ele. E ele veio morar nessa cuja casa. Quando foi criada a escola, ele fazia 1 ano e pouco que ele estava morando nessa casa. Deu uma enchente grande em 50. Alagou lá onde era a casa, derrubou as paredes, que era de adubo. Aí nós já tínhamos feito a pista de avião. Estava fazendo a pista de avião. Aí papai mudou a casa para cá, para frente, que eles de besta arrancaram. Quando eles quiseram, eles queriam se julgar fundador, não pode, não tinha documento nenhum, tá? Trabalhava lá empolhado. Aí morreu, sabe, os filhos criaram aí, mandado por conta, e depois quiseram ser o fundador verdadeiro, mas não podia porque não era dele, sabe? E como se deu a escolha, tio Por nome, né? Tio Bebé? Por nome da Normandia. Eu vou contar. Por quê? Como é que foi? Como é que Assim, foi isso aí? Como é que foi essa história? Aí, Quero ouvir do senhor que o senhor... 8 anos, 10 anos, papai, não foi só o papai. Casa Branca, da minha tia Cândida Menezes, condado do meu avô e o papai. Para não acabar a escola, eles sustentaram 10 anos. Com 10 anos, aí foi que foi registrada a escola, né? Foi registrada, aí passou, não tinha subvenção nenhuma, nem professor queria vir, aí eles traziam os professores, tinham que dar comida, dar tudo, sabe? Mas aguentou 10 anos. Hoje é uma cidade, pequena cidade, a escola mudaram até o nome, ainda tem a escola velha, chamada Castro Alves, a escola primeira. E como se deu o nome assim da cidade? Como foi que escolheram isso? O nome Castro Alves? Não, da cidade de Normandia. Aí, Por que não ficou Maú? Bom, aí tinha 3 nomes, escuta bem. Quando foi para
no período, nesse período de 50, por aí assim, aí começou a chegar a pista de avião e coisa, e o Maurício morando no sítio. Aí vem aquele direito de uso campeão. Tu morava 2 anos, o cara não tirava mais. Correto. Justamente foi por isso que o nome, aí ele pegou e botou o nome do sítio, que era Casa de Apoio de Normandia, não tinha nem nome, não chamava assim, Casa de Apoio de Normandia. Aí ele botou o nome de Normandia. Quando foi para registrar o nome da vila, Isso o francês, o antigo. no francês, nós mesmos aprovamos, porque eram 3 nomes, era Cariri, Bom Futuro, Conceição do Mamão, ou Anamará, que é o nome do carapé. Aí alguém falou assim, quando ele mudou para Normandia, o nome do sítio, era bem aí o sítio, derrubaram, deixaram só o cimento, porque não podia ser no nome dele. Aí justamente foi quando já tinha pegado o nome de Normandia, né? Normandia, Escola Castro Normandia, Escola Castro Normandia. Isso aí virou. Aí quando foi para dar o nome, foi nós que demos mesmo. Porque sugeriram, eu estava na reunião. Aí alguém disse assim, não sei se foi o Domidel, era o venezuelano que morava lá, morador do papai ali também. Aí ele disse, por que não. É o nome de Normandia, o Maurício está sugerindo, foi ele que falou. O Maurício está sugerindo porque que ele pode lançar o nome que ele, lá da terra dele, onde ele nasceu. Pode, aí sugeriu Normandia, foi lá onde ele nasceu. Aí justamente todos nós aprovamos. Nome bonito, né, Normandia. É por isso que ficou o nome de Normandia. Quando foi para fazer da casa patrimônio público, o que eles fizeram? Na calada da noite, isso já os filhos dele. Derrubaram, arrancaram até o cimento, porque não podia ser no nome dele. Por que não podia ser o nome dele, tio? Hã? Por que não podia ser o nome dele? Porque não foi ele o fundador. O nome do fundador, quem fez a casa e morou os 3 anos foi Nazareno Trajano. Não podia ser no nome dele. E ele, então, o fundador. Aí derrubaram os bestas, derrubaram a casa. Os próprios filhos Os derrubaram. próprios filhos. Do Do francês. Maurício, do francês. O francês era bom, ele morreu. Ele era tão bom que o papai admitiu, botava. Ele ajudou muito, eu digo. Mas está recompensado. Foi um cara que contribuiu para o desenvolvimento de Normandia, né? Muito, porque Assim morou. como todos vocês, né, tio? Porque Assim, vocês olha, chegaram aqui primeiro. Porque, olha, Foram filhos dos pioneiros. ele começou morando do princípio, numa casa, colaborou com, só que ele era, como se diz, tudo era pago para ele, que ele precisava, né? Ele não tinha emprego, porque não podia empregar ele. Papai pelejou, não conseguia, que ele não tinha documento. Era tudo o nome da dona Iracema. Até, olha, aquele posto ali bonito, era Iracema Galvão. A rua principal ali é Maurício Robert. Foi mais que gratificado. Agora, fundador, quando pergunta, eu digo, olha, fundador foram todos aqueles que colaboraram, Condado, as fazendas Condado, Cariri, Casa Branca, que era da minha tia, Cariri, que era a fazenda aqui de lá, que veio tudo isso, que aguentaram 10 anos dando comida de graça para as professoras. E justamente. Para que seus filhos pudessem estudar, né, tio? Eu digo, olha, vamos fazer o seguinte, quando pergunta, eu digo, não, o fundador foram. Meu pai foi o protagonista. Sabe o que é protagonista? É aquele que conseguiu trazer tudo para fazer o que é hoje Normandia. Tio, de toda essa história bonita, de todo esse legado aí,
O que fica registrado na sua memória Na minha memória fica isso. e para o povo normandiense? Aqui para o povo de Normandia eu quero dizer assim, que quando eu nasci em 1928, isso era um deserto. Era campo do meu pai, do gado do meu pai, que já tinha recebido de herança, porque trabalhou lá 10 anos com a tia Cândida, quando saiu ela já deu essa área daqui toda, para tudo era dela. Bom, o que me traz meio assim de recordação é essa briga que existe entre eles, os Abert. O Maurício está vivo, que é o que mais encrenca. Esteve já morreu, Deus ele tem em bom lugar. Era só enteado. Essa briga de querer por força que o seu Maurício seja o fundador. Se fosse, eu dava o direito. Não eu, não dou nem para o meu pai, porque meu pai nunca morou aqui. Ele morava na fazenda, porque tinha 3 casas aqui, tudo era sustentado, gado, matava tudo. E o Maurício era quem trabalhava, isso quando as comitivas vinham, era que ele cozinhava bem, sabe? Toda Iracema. Mas na casa de apoio da Normandia, da escola de Castro Alves. Só que quando ele passou o direito de ser a casa dele, quando passou o direito de uso campeão, aí ele botou o nome de Normandia. E aí ficou, que era um nome bonito, e naquele tempo a gente não pensava que havia essa briga entre eles, porque eu nunca briguei não, eu digo, olha, aqui não tem fundador, meu pai foi o protagonista de tudo, porque ele que trouxe tudo. Mas fundadores são aqueles que vieram, os primeiros que moraram, os primeiros guardas que moraram aqui, os primeiros que foram, que casaram aqui, o Gaia, Manel Gaia. Manel Gaia era casado com a tua tia, né? Tia Altaci. Tem o Tarcísio também. Foi um dos que colaborou muito, que morou aqui quando era ruim de morar. Mas ele era guarda, né? Ceará, outro guarda. 106, outro guarda. Qual é o outro? Valquir, outro guarda que foi subdelegado. Isso tudo era sustentado. Era mal. Conceição era lá, só a sede. Era mal. Mal. Conte essa história, pai. Como é que foi? Assim, por exemplo, foi no mês de novembro. Não me lembro a data. Papai tinha um comércio e ali, Goiânia sempre era aquele movimento atravessando pessoas, parentes que iam comprar lá do Tocado, lá. Ele tinha um comércio, atendia. Aí gritaram assim, umas 11 horas do dia, gritaram lá, eu que fui atravessar. Peguei a canoa, cheguei lá. Quando eu encostei, que eu vi descer assim no barranco, eu estranhei logo, porque ele só com aquelas camisetinhas de... Já fiquei meio gostando da... Eles eram todos tatuados, sabe? Cheios de tatuagem pelo corpo. Aí, o espanhol até estranhei, né? Não era acostumado a ver só, mas era índio mesmo, e negro aí da Goiânia. Aí gritaram e falaram espanhol, assim, o compadre René. Falou espanhol e coisa que queria atravessar. Aí, o doce caiu logo na água, assim, mergulharam, tomaram banho com roupa e tudo, sabe? Não tinha nada assim de saco de rede de nada. Porque eles estão deixados no recanto ali do outro lado da fazenda, vizinha ali do outro lado. No recanto. Tinha deixado lá e vieram justamente para atravessar o rio, para sair na fronteira, que desse lado eles só davam fugido de novo. Era outra fuga que eles tinham feito de rocha. Que estava recrutando aquele pessoal fugitivo, todo para mandar para a guerra. Eles pegavam e mandavam direto lá para a guerra, sabe? E eles eram fugitivos, velho. E aí fugiram de Jorge, a segunda fuga deles. Aí vieram justamente, atravessaram logo para cá, para o Brasil. E ficaram lá em casa. Passaram mais de ano. Aí, com medo, eles tinham Serra Verde para ali, o garimpo era para cá, para Serra Verde. Papai disse, dois foi embora para a Venezuela, o Henrique e o Rogério.
foram embora para a Venezuela. E o René e o Maurício ficaram aqui. Maurício era ferreiro, né? Ele trabalhava, assim, fazia as coisas assim, de ferro, enjabrava de qualquer jeito. E ficou por aqui trabalhando, e coisa, e lousa. Aí eles pediram, que não achavam que estavam bem, que ia acabar preso, sabe? Aí foram se esconder, passaram 3 até a guerra acabar lá na Mina Nova, trabalhando ouro. Lá pegaram ouro, pegaram quase 4 quilos de ouro. Tanto esses só vinham aqui buscar arranjo, aqui no Caribe. Quando a guerra acabou, 45, eles vieram embora para cá. Foi isso, por isso que esses detalhes assim a gente conta aqui para saber. Por isso é que houve o casamento da Dona Iracema com o Maurício. Porque eles ficaram cheios de ouro, cheios de dinheiro naquele tempo. O Maurício casou com a Dona Iracema, foi morar no Belém, abriram um comércio. A dona era gastador, né? Assim, rico, gastador. Aí foi gastando, eu sei que acabou o comércio, brigaram. Foi a razão justamente de ele tirar, expulsar ele do Belém do Maú. Belém não, do Retiro, que ele, Percival trabalhava lá, que era enteado do Maurício, era o vaqueiro lá do Belém do Maú, expulsou eles de lá. Foi a razão deles vieram para cá. Essa casa está desocupada, eles foram falar do papai arrumou a casa para eles morarem. Não tinha nada.